Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Hoje vamos trabalhar mais uma aula muito importante para o seu concurso, Lei 8.112, que regulamenta a ação do profissional servidor federal e também do plano de carreira, que é a lei que é uma aula, inclusive, que já está aqui na descrição dos vídeos. Pode acessar, tem várias outras que podem te ajudar a acertar mais questões do que você acertaria se não tivesse visto esse vídeo ainda, ok? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para receber a próxima aula. Essa semana sai a aula do Docência no Ensino Superior, da Selma e da Leia Anastasiou, livro importantíssimo aí para a sua ação de profissional atuante no Serviço Federal de Educação, ok? Então vamos lá. Pedir licença para vocês para compartilhar aqui a tela. Tá aí, né? Lei 8.112. Que regulamenta, né, o regime jurídico do servidor. Bom, nós temos que saber quem é um servidor federal. Primeira coisa, servidor é aquele para o qual foi acometido cargos, funções de natureza federal. Ele não pode exercer serviço gratuito. Ou seja, se você quiser fazer uma caridade para o governo, você não pode. Por quê? Isso abre precedente para que depois você venha reivindicar via demanda judicial multas, dinheiros, ressarcimento em relação ao serviço prestado à União. Então, não existe funcionário que não esteja vinculado à instituição, seja ele com cargo comissionado, seja ele aprovado em concurso público. Então, o que é um servidor? É uma pessoa investida em cargo público. O que é um cargo público? Essa definição, você fala assim, professor, mas eu preciso saber? Cara, precisa saber do jeito que está na lei, né? Porque se ele alterar um pouquinho, você pode errar uma questão. Por exemplo, tá aqui, ó, conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a um servidor. Então, virá desse jeito, né, na questão que você vai fazer no seu dia de concurso, que está chegando, tá? Para investir no cargo público, eu coloquei aqui uma espécie de frase mnemônica para você memorizar, né? Quando fala nasci, quer saber a nacionalidade. A nacionalidade. O serviço público, ele emprega predominantemente brasileiros, com alguma exceção nas universidades, que podem, via concurso, contratar professores e pesquisadores estrangeiros. Quando fala que gozei, está falando das suas atribuições de brasileiro. Você tem que estar em dia com as suas obrigatoriedades legais, né? O que tem também. Então, você não pode estar em débito com o serviço público, no sentido de ser homem, no caso, com o serviço militar, né? Então, aqui esse gozei tem a ver com boa saúde. Se você for aprovado no concurso, for tomar posse e perceberem que você está mancando, que você não declarou que tinha, por exemplo, uma determinada deficiência, sofreu algum acidente, você não estiver em boa saúde, você não vai investir no cargo público, tá? O que tem aqui tem a ver com o serviço militar obrigatório e com a sua certidão negativa. O que é uma certidão negativa? Você vai na Justiça Federal e vai pegar uma certidão de que você não tem débitos nenhum com a sociedade, tá? Isso significa que você pode investir no cargo público, você é um cidadão idôneo quando entrou, ok? No ato da investidura. Tem que ser maior, ok? Tem que ser maior, tem que ser forte, inteligente, ou seja, saudável, ok? Então aqui, ó, bateu o que você precisa saber, né? Você tem que ter nacionalidade, tem que gozar de boa saúde física e mental, que reforça isso aqui, né? Física e mental, tá? Tem que estar em dia com as suas obrigações no serviço militar e eleitoral também, né? E tem que ser brasileiro, maior de 18 anos. Muito bem. Agora, nós vamos falar dos R's que podem cair no seu concurso. Isso aqui você tem que saber, né? Eu coloquei aqui também uma brincadeira, um NAP-R4. O que é isso aqui, ó? Você tem que lembrar que para entrar no cargo público, você tem que ser nomeado. Olha o N aqui, ó, de NAP, tá? Ou seja, aprovado em concurso público. Uma vez aprovado, você pode ser aproveitado. Tá? Então, às vezes, tem um determinado cargo, não é o seu, mas estão precisando naquele momento, ele é impreterível para a administração pública, você pode ser aproveitado nele.
tá? Tá aqui o A, NAP. E o P é de promoção, tá aqui, ó, você pode ser promovido. Você pode, então, ascender na carreira, tem um vídeo aqui, ó, sobre o plano de carreira, o PPCTAI, né? Dá uma olhadinha lá. E aí você pode andar no serviço público, se modificar de cargo, né? Transitar de um para outro, com os R's que eu estou colocando para você aqui, para você não esquecer que são 4, né? Readaptação, reversão, reintegração e recondução. Aí, de repente, eles colocam lá assim, mais um, remoção, tá vendo? Então, tome cuidado, memorize isso aqui, tá? O jeito que eu ajustei aqui para ficar fácil para você é o NAP R4. O que é adaptação? Nós vamos estudar cada um deles, mas a ideia é o seguinte, ó. Aposentadoria ou limitações inválidas. O que significa aqui, ó? Você teve um problema de saúde, teve um acidente, você caiu, quebrou a perna, quebrou um braço, né? Teve um infarto, alguma coisa assim, que te impede de exercer aquele cargo, mas você pode exercer um outro dentro da sua repartição. Então, você vai ser o quê? Readaptado, tá? Agora, aquele senhor, senhora, funcionário público aposentado, abriu-se um inquérito e verificou-se que durante a vigência do trabalho deles, enquanto eles ainda estavam na ativa, houve um problema que invalidava a sua aposentadoria. Houve, por exemplo, uma demissão, algum ato passivo de demissão, uma infração grave. E aí, então, ele volta a trabalhar para responder. Se a aposentadoria dele for cancelada, ele continua trabalhando para pagar o tempo que ficou em casa, até de novo acontecer a aposentadoria ser validada. Isso chama o quê? Reversão. Quer dizer, eu coloquei velhinho voltando, é o cancelamento da aposentadoria. O que é reintegração? O funcionário público foi demitido, passou pelo processo administrativo PAD em ampla defesa, aí fizeram uma nova, ele entrou com recurso, no recurso, novas provas foram apresentadas e ele foi declarado inocente. O que ele faz? Ele volta. Aí não é reversão. Quando ele foi demitido, a gente chama de reintegração. Ele está voltando, ele é reintegrado, tá? Se ele tivesse aposentado e voltando, aí sim seria reversão. Se ele tivesse machucado e voltando, readaptação, tá? E o que é a recondução? Retorno do que não passou em outro estágio probatório. Então, você passou para o cargo de técnico administrativo na área de educação, certo? E você agora, você está ali, tanto no estágio probatório como já efetivo, e você prestou um segundo concurso. E no segundo concurso, para agora professor, vamos imaginar assim, né? Você não conseguiu aprovação no estágio probatório. O que você faz? Você volta para o seu cargo anterior. Como é que chama isso? Recondução. Por que não pode chamar de reintegração se é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Reintegração é o termo que a gente usa para dizer que a demissão foi invalidada, né? E reversão para quando a aposentadoria foi invalidada, ok? Então, de olho nisso aí, que é um prato cheio para fazer uma questão do concurso aí para você. Vamos explicar agora o que é a nomeação. Lembra do NAP 4, NAP R4, né? O que é uma nomeação? É quando você, depois de ter feito a sua prova, você vê o seu nome lá na lista dos chamados para efetivar seu cadastramento como funcionário, como servidor. Então, tá aqui, ó. É um cargo efetivo ao plano de carreira e depende do concurso público, que tem validade de 2 anos. Então, pode ser que você não seja chamado agora, né? Você vai fazer a prova em agosto. A hora que terminar tudo, vamos supor que o resultado saia em novembro, né? E você não vai ser chamado em novembro. Você pode ser chamado em novembro de 2022 até novembro de 2023, ou seja, prazo de validade de 2 anos. E pode ser prorrogado por mais 2 anos, hein? Cuidado com isso aí. Então, até 24, 25, né? 2025, esse concurso, se você foi aprovado, olhe todos os dias lá, você pode ser chamado até 2025. Beleza? Não é isso que você quer, né? A ansiedade é muita. Se você foi aprovado em novembro, você quer ser chamado em outubro de 2021, né? Um mês antes. Bom, a comissão não precisa de concurso, né? O cargo comissionado, ele é uma indicação,
Então, imagine, né? Você tem lá um chefe daquele setor, ele vai indicar você para ser um secretário adjunto de tal setor. Então, isso significa que você vai para um cargo comissionado e não precisou de concurso, beleza? Eu nunca tive um padrinho desse, né? Muito bem. Agora, como que você vai investir no cargo público? Deixa eu chegar para cá, né? Primeiro é pela posse. Como que eu tomo posse? Ó, a sequência é fazer a inscrição, fazer o concurso, tirar uma nota de corte muito alta, estar sendo convocado para tomar a posse. Beleza, seu nome já saiu lá na homologação, agora você tem que comparecer naquele setor com os seus documentos. Tem que ir você mesmo? Não. Para tomar posse, pode ser por procuração. Então, pode ser que você esteja fora da cidade, pode ser que você esteja em uma situação sine qua non, uma situação sui generis, melhor assim, que te impeça de ir até a instituição. Então, pode ser por procuração, tá? Aí, quando você, o seu procurador, assinar o termo, pronto, você já está empossado. O cargo ali é seu. Quando começa a trabalhar? Vamos supor que você é de outra cidade, tem que mudar, ou então que você tem aí que se desligar dos seus empregos, né? Para não ter nenhum problema de você se desligar lá e ter que indenizar as empresas por aviso prévio, tem um prazo, então, 30 dias para começar. Tá? E aí, a hora que você começa, na posse, né, você tem que declarar os bens. Isso aqui é para evitar enriquecimento ilícito, né? A improbidade administrativa. De repente, você declarou lá que você tem carro e imóvel, tem imóvel financiado, um carro no valor de 30 mil. Depois de 2 anos de emprego, você está num carro de 130 mil, morando num imóvel de 2 milhões de reais. Então, é uma coisa errada, né? O salário que você ganha não dá. Então, essa declaração de bens é justamente para medir, né, se você está dentro do parâmetro legal da administração financeira dos seus recursos, ok? E aí, isso aqui tem que tomar cuidado, hein? Exame médico. Então, você chega lá mancando, eles não vão te dar posse. Não deu posse, perdeu o concurso. Então, viu seu nome na homologação lá, passou, fica debaixo de coberta, quietinho, toma sopa, né? Olha até para cima se não tem um lustre que vai cair em você, tá? Porque se você tiver com alguma situação que impossibilite a sua investidura na posse, tá fora, beleza? Bom, após a posse, então, né, você tem aí você tem 30 dias para tomar a posse, né, por procuração pessoalmente, depois 15 dias, então, ao todo são 45 dias de trâmites legais para você começar o seu exercício, tá? E o estágio, 36 meses. Nesse estágio, o que se mede? Sua competência, assiduidade, sua submissão aos seus superiores, a sua proatividade. Deu tudo certo, você vai ser efetivado. Deu tudo errado, você vai ser demitido, tá? Então, tome cuidado. O estágio probatório, nós temos aí, então, para provar que você está apto. É muito tempo, hein? Para provar que você está apto ao serviço público. O que tem aqui? A avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela entra em 2 momentos, hein? Preste atenção. Um momento para efetivar a sua condição de funcionário, de servidor público, em outro momento, para você ter autorização de tirar uma licença para fazer cursos, tem uma aula do PPC tá aqui embaixo, tá, que te explica isso, para você ter autorização, você não pode simplesmente parar o seu trabalho, eu parei, vou fazer um curso agora para ter aumento, né, e passar de nível de qualificação no meu trabalho, né? Não, você tem que apresentar um documento que requisita a sua pausa. E para você apresentar esse documento, você tem que ter a assinatura do seu superior avaliando positivamente o seu desempenho. Então, se você mesmo já é efetivo, assíduo, tem disciplina, é proativo, produz dentro do seu trabalho, não é aquele cara que fica encostado, né? E é responsável, aí ele autoriza você a entrar com os papéis, ok? Então, isso aqui é muito sério, entra em 2 momentos aí. Ó, e se o meu superior não autorizar? Você não vai conseguir fazer aquele curso de mestrado e doutorado para ter aumento, hein? Lembremos, 52% vai ser incorporado em dinheiro aos seus vencimentos se você tiver mestrado. 75% vai ser incorporado se você tiver doutorado. Mas para você ter acesso a isso, olha aqui, ó. Primeira coisa, tem que ser um profissional de excelência. Senão você não vai conseguir. Tá? Muito
Tudo bem. Se foi aprovado agora no estágio probatório, passou os 36, o seu superior vai lá e assina. Tá certinho, o cara é bom, né? Assíduo. Pronto, virou estável. E se deu, como diriam os meninos, né? Se deu ruim, aí você foi reprovado, o que vai acontecer? Você perde o seu cargo, ou se você já foi um servidor, você é reconduzido ao seu primeiro cargo. Lembra o que eu falei aqui? Ó? Acho que eu falei aqui em algum momento, ó. O que vai ser aqui, ó? Reconduzido, ó. Retorno do que não passou em estágio probatório. Então, você já é servidor, prestou um novo concurso, não deu certo, você volta para aquele que já tinha dado certo, tá? Meio tristinho, né? Mas volta. Muito bem. Vacância é quando o cargo fica vago. Você já deve ter algum amigo que você pergunta, você vai prestar concurso? Vou. Para que cargo? Ah, para o RTF, RTF não, TRF, né? Tribunal Regional Federal. Ah, e quantas vagas tem? Ele fala, nenhuma, zero. Ah, mas você é louco? É para o cadastro reserva. O que é o cadastro reserva? Ele vai prestar o concurso para que, dentro do intervalo de 2 anos ou mais 2 anos prorrogáveis, aconteça uma vacância. O que é isso? Ó, alguém foi exonerado, alguém foi demitido, promovido, readaptado, aposentado, tomou posse em outro cargo comissionado ou faleceu. Aí vai sobrar vaga. Ah, mas isso pode acontecer com a gente? Pode, porque se são 2 anos mais 2 prorrogáveis, nesse intervalo de datas pode acontecer alguma coisa aqui. Uma transferência, tá? Aí sobrou uma vaga, 2, você vai ser chamado nesse intervalo. Por isso que tem que ir lá todos os dias. Beleza? Muito bem, vamos explicar cada um deles? Vamos lá. O que é remoção agora? Esse não entra no R, no NAP R4, hein? Esse R aqui, ó, significa uma transferência de um setor para outro, que pode ser dentro da mesma unidade ou pode ser fora dela, tá? Quais são as duas possibilidades aqui? De ofício, é quando vem de cima para baixo, quando vem hierárquico. Quando o seu superior lá fala, imagine que você seja um servidor do executivo, está subordinado diretamente ao presidente da República, ele fala, olha, eu preciso de você no norte da Bahia. Cara, como que a gente chama essa ordem? De ofício. Então, essa remoção vai ser removido de ofício, ou seja, obrigatoriamente, sem discussão, você tem que ir, senão você perde seu cargo. Agora, você pode ter interesse de ir para o norte da Bahia. Você quer ir para lá, né? Tal, aí você faz um pedido, né? Você faz um pedido formal justificando, aí você pode ser que seja atendido, porque vai depender da vaga disponível lá, tem que ter essa vaga, né? E vai depender da sua avaliação de desempenho, vai depender das duas instituições. Então, quando você for removido, você sempre, a gente vai usar a palavra removido, sempre quando você estiver sendo transferido para o mesmo quadro de funcionários. Então, vamos supor que você mudou de sala e de função. Você era secretário da repartição X e vai ser secretário da repartição Y dentro ali da mesma UFTM. Então, você foi removido de um setor para o outro. Agora, quando você vai do serviço do mesmo poder, você é servidor federal, mas você sai da UFTM e você vai fazer o que você fazia em outra universidade, por exemplo, na Federal da Paraíba, aí você foi redistribuído, tá vendo? Então, quando troca de instituição do mesmo poder, esse poder aqui, ó, executivo, legislativo e judiciário. Então, quando você sai, né, de uma unidade e vai para outra, né, você está sendo redistribuído. Quando você é transferido para dentro da mesma unidade, você é removido. Beleza? Detalhezinho aí. Tudo bem. Direitos e vantagens, que é o que te interessa, né? Então, vamos lá. O que é vencimento? Cuidado com o peguinho. Vencimento é a mesma coisa que provento, tá? Provento. É o que a gente falava antigamente, salário, né? É a retribuição pela função referente ao cargo. Qual que é a função? 4.100, eu tenho que olhar aqui. Vamos colocar R$4.200, né? 4.100 e alguma coisa para o curso de técnica educacional. Isso aqui é o que você vai receber todo mês. Só que você vai ter mais alguma coisa agregado. Se você fizer cursos, lembra? Tem um vídeo aqui para isso, né? Que é o PPCTAI.
Se você fizer cursos, você vai avançando na sua escala, no seu padrão de vencimentos, né? Então, você pode ser indenizado, se você tiver alguma indenização, se você precisar fazer uma viagem, se você precisar, se você entrar em algum benefício como auxílio maternidade ou paternidade, se você tiver alguma gratificação adicional, insalubridade, aí vai entrar agregando mais X reais no seu salário, tá? Então, você vai receber 4.200 mais X. Por que eles separam? Porque esse aqui, ó, é o que é o cálculo para a sua aposentadoria, para um terço de férias, né? Então, aí, quando for entrar esse aqui como cálculo, vai ter uma especificidade para isso. De repente a gente fala assim, os ministros do STF votaram um aumento de salário de 32%, que vai representar X bilhões de reais nos cofres públicos da União. Por quê? Porque eles regulam, esse pessoal aqui, ó, regula o quanto todos os servidores vão receber de aumento, até o pessoal da limpeza. Então, todo mundo vai receber, secretários, escreventes, o pessoal da administração, professores, pessoal da limpeza, da reprografia, todos eles vão receber 32% de aumento se o ministro do STF, do Estado, ou os membros do Congresso também tiverem aumento, tá? Então, o seu aumento é regulado por eles, não é pela inflação, não é por vontade do presidente da República, são esses daqui que regulam quanto você vai receber aqui, ó, incidido nesses valores aqui, beleza? Muito bem. Aí, então, vamos voltar aqui, né? Vamos falar dessas gratificações aqui, ó. Essas gratificações adicionais. Essas vantagens, né? Então, tá lá. A gratificação natalina. Opa. Redistribuição por função de chefia. Então, você é professor na UFTM. O professor, ele recebe X reais de pagamento. Mas e o coordenador daquele curso? Ele recebe X mais Y de pagamento. Isso aqui, ó, é retribuição por função de chefia, tá? Olha, gratificação natalina. Pega o seu salário, divide por 12, aqueles 4.200 nós já falamos, divide por 12, mais 4.200 é o que você receberia. Isso aqui é uma gratificação no final do ano. Insalubridade. Insalubridade não acumula. Cuidado, hein? Ó, vai tirar isso aqui naquela questãozinha que você vai esquecer, hein? Cuidado. Insalubridade é uma gratificação para você trabalhar em locais que não tem muita higiene, né? Local escuro, com um pouco de oxigenação, sujeira, né? E periculosidade, pelo próprio nome, é lugar que expõe a sua vida em risco. Se você está recebendo o benefício de um, você não pode receber o benefício do outro. Cessou o problema com as melhorias. Aquele lugar que estava sujo, insalubre, agora está pavimentado, bonito, limpinho. Você não vai receber mais, tá? Beleza. Quando você executar hora extra, pega o valor da sua hora de trabalho e soma mais 50%, tá? Então, você vai receber 1,5 horas. Adicional noturno, 25% só por trabalhar à noite. Então, vamos supor que você trabalhe em horário das 10 da noite às 6 da manhã. Se o salário para aquele cargo diurno fosse 200, você vai receber 4.200 mais 25%, certo? E quanto vale a hora? A hora que der 52 minutos e 30 segundos, aqui é igual a 1 hora, certo? Muito bem. Adicional de 1/3 de férias. Isso aqui é comum, todo mundo, inclusive fora do servidor público, também recebe isso, né? Encargos de concurso, curso máximo de 120 horas semanais. Você vai prestar o concurso. Quem vai abrir o pacote de prova, quem vai escrever o horário lá na prova, quem vai guardar tudo, quem organizou, distribuiu, colocou as etiquetas na cadeira, conferiu o seu documento, é um servidor público. Então, esse servidor público, ele pode, no máximo, se não atrapalha, né, a vida dele, o cargo dele, trabalhar 120 horas semanais nessas atividades, né, ou atuando como instrutor, ou participando de banca examinadora, ou da logística de concurso público. E aí ele vai ganhar um pouquinho mais no orçamento dele, tá vendo? É legal, cada função que você faz a mais, você ganha um pouco. O setor privado não faz isso, né? Acho que a gente pode trabalhar tudo assim, como diria a gíria, né? Na faixa.
Ah, faz um favorzinho aqui para mim. Ninguém chega para um médico, faz um favorzinho aqui para mim. Ninguém chega para um cabeleireiro e fala, dá só um cortezinho aqui. Tudo que a pessoa faz é remunerado. No campo da educação, parece que tudo tem que ser em nome do amor. Não, não, peraí. Isso aqui está legalizando a nossa condição empregatícia para que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma, com a melhor competência possível, tá? E agora, o capítulo 3 das férias. Vamos ver o que diz esse capítulo aqui. As férias são 30 dias, né? Você já vai ter um terço no seu salário de valor. Podem ser divididas em 3 etapas. Então, você pode tirar 10, 10 e 10, por exemplo, 10 em março, 10 em junho, 10 em outubro. Você pode tirar 18, 8, e 12 e 14, por exemplo, né? Ok? Isso aí vai ser negociado. Você pode dividir até em 3 etapas. Mas se você for um funcionário de raio-x da União, você não pode. Você vai tirar férias de 6 em 6 meses. A cada 6 meses, você vai tirar 20 dias. Ininterruptamente, por causa da exposição ao raio-x, né, que é cancerígeno, uma série de problemas aí, tá? Quando é que as férias do servidor podem ser interrompidas? Pandemias, tá vendo? Calamidade pública, comoção interna, quer dizer, uma situação interna à atividade, ou, por exemplo, vamos supor que entrou um serial killer e matou 5 funcionários daquela repartição. Bom, pelo amor de Deus, só um exemplo, tá? Por favor. E aí, não dá nem tempo de fazer o concurso, tá? Você vai ser chamado, né? Depois você repõe esses dias aí de férias, tá? Convocação para júri popular, então você vai ser chamado para aquele dia, então não tem como adiar aquele julgamento em sua função. Então você vai trabalhar nesse dia e depois você desconta nas suas férias. Para serviço militar, quando você é chamado, por exemplo, os militares vão ser chamados para vacinação ou para trabalho eleitoral. Teve eleição naquele momento que você estava de férias, né? E precisou ali, faltou gente para que a eleição fosse concluída. Então, você vai ser chamado de última hora, tá? Necessidade máxima é sempre uma brechinha aí, né? Porque tem algumas coisas que a lei não completa especificamente, aí na hora eles vão especificar qual é essa necessidade máxima. As licenças, quando é que eu posso parar o meu serviço para poder estudar, para poder cuidar da saúde, poder acompanhar a esposa ou esposa, casamento, né, ir ao médico, como que isso pode ser feito? Então, vamos lá. Primeira coisa, os motivos, né? Para tratar de doença familiar, pode, inclusive para acompanhar os dependentes, né? Esposa, filhos, quem que é dependente? Qualquer pessoa que vive sob a tutela do servidor. Então, pode ser pai, mãe, sogro, sogra, filho biológico, filho afetivo, um sobrinho que vive sob as expensas dele, né? Isso é dependente. Afastamento do cônjuge ou companheiro. Então, vamos supor que o companheiro é um servidor, você também é servidor, você pode pedir licença para acompanhar o seu parceiro, tá? Serviço militar, atividade política. Então, nós tivemos aqui na cidade recentemente, nas últimas eleições, o deputado, Eli Andrade, que ele pediu licença da atividade de deputado para concorrer às eleições municipais. Depois de 10 dias de passadas as eleições, ele pode retomar as atividades de deputado dele, uma vez que ele não foi eleito. Então, isso aí, a atividade política também te dá direito à licença. Para capacitação. O que é o nível de capacitação? Lembra? Nós temos um nível de classificação A, B, C, D e E. Seu concurso é nível E, exige curso superior, atividade é complexa, administração escolar. E nesse nível E, nós temos quatro níveis de capacitação. Então, você vai fazendo cursos, né? Cursos internos, cursos externos, mestrado, doutorado, capacitação, atualização de leis. Cada curso que você faz, você passa de um para outro nível de capacitação. Quando chegar no 4, você começa tudo de novo, né? 1, 2, 3, 4. Né? E aí, esses salários, eles são sempre maiores, né? E aqui você começou no P1, aqui vai ser a linha do P2. Completou, vai a linha do P3 e continua tudo de novo. Então, isso é capacitação, é melhoria da qualidade do funcionário público.
E você pode pedir uma licença para tratar de interesse particular. Aqui você não precisa declarar o que é, só que essa licença não vai ser remunerada, né? Interesse particular não remunera. Vamos detalhar isso daqui a pouquinho. E mandato classista. Mandato em que você foi eleito, você vai tomar posse, então você tem que pedir uma licença e ser afastado em algumas situações, tá? Ok, o que não pode fazer quando você estiver de licença? Não pode ter atividade remunerada, porque ficaria fácil, né? Você pede licença do serviço público, continua recebendo e vai trabalhar em outro lugar. Então, óbvio, né? Mas tem que estar escrito na lei por quê? Porque tem gente que vai fazer isso para ganhar mais dinheiro ainda, né? Gente, por dinheiro as pessoas fazem cada coisa, você sabe, né? Ok, vamos explicar cada um deles. Primeiro, o que é família? Família é uma instituição em que as pessoas moram juntos, independentemente de grau consanguíneo. Antigamente, família era pai, mãe e filhos diretos, não é isso mais, né? Então, nós temos hoje família que são monoparentais, tem um pai só, uma mãe só, família em que nós temos homoafetividade, dois homens e duas mulheres, nós temos dependentes, não precisa ser necessariamente filhos, mas as pessoas que vivem às custas desse servidor. Quando é que eu posso tirar, quais são os mecanismos que organizam isso, né? Eu posso tirar uma licença de até 60 dias consecutivos, imagine um ano tem de 1 até 365, nesse intervalo eu posso tirar até 60 dias, não atrapalha o meu orçamento, minha remuneração. Agora, se eu tirar 90 dias, aí já vai ser sem remuneração, beleza? Tá? Então, 90 dias, não recebo nada. Até 60, eu continuo recebendo sem nenhum problema. Ok, afastamento do cônjuge. Quando é que eu posso me licenciar? Quando o cônjuge, obviamente, foi deslocado para outra cidade, né? Esse cônjuge, ele tem que ser um funcionário público também, né? Porque senão, você vai estar subordinando o serviço público ao particular. Então, tem que ser entre funcionários públicos, eles foram transferidos, inclusive, se você for funcionário público aprovado em Uberaba, e a sua esposa é funcionária pública aprovada em Uberlândia, a lei também permite esse agrupamento dos cônjuges, né? Por prazo indeterminado. Quando for prazo indeterminado, não tem remuneração. Continua vinculado. O dia que você quiser voltar, você vai ser reconduzido, você vai ser reintegrado. O que será que você vai ser? Vamos voltar lá no comecinho, tá? Aqui, ó, o NAP R4, lembra? Aqui, ó. Você retorno para quem não passou, deixa eu ver aqui, readaptação, reintegração, você vai ser reconduzido, né? Retorno de quem não passou em estágio probatório, ou, no caso, é aquele que cancela a sua licença, tá? Reconduzido. Muito bem. Licença para atividade política, sem remuneração até o 10º dia seguinte ao pleito. Então, não tem acordo. Bom, vou me candidatar. Corta a remuneração, você é liberado, tá? E agora a gente vê o resultado, se você foi eleito ou não eleito, tá? Eu acho que eu devo falar aqui mais para frente, mas só para adiantar, né? Se você for eleito para qualquer mandato, você terá a sua licença já automaticamente sem remuneração, com exceção de 2. O problema é a exceção aqui, né? Prefeito e vereador. Foi eleito prefeito, você vai ter o seu salário de prefeito. O seu tempo de servidor público continua correndo, porque você vai usar ele para aposentar. Ele continua valendo aqui, tá? E o salário? O salário você pode optar por continuar recebendo ou não. Ele é facultativo. Ah, eu vou receber de prefeito e mais esse? Vai, se você quiser, né? A maioria das pessoas, por bom senso, costumam receber e doam para alguma instituição de caridade, né? Por uma questão até de óbvia, né? O salário de prefeito é um ótimo salário, cerca de 30 mil reais. Mais os benefícios também, né? Que não precisa entrar em detalhe quais são aqui no Brasil. E de vereador? De vereador é o seguinte, se tiver horário compatível ao cargo de vereador, você tem que continuar trabalhando para receber. Se não tiver horário facultativo, você fica com o cargo de vereador e pode, como prefeito, optar por receber ou não os seus ordenados, tá? Mas se tiver horário, não tem opção. Para receber, tem que trabalhar, tá? Receber os dois. Muito bem.
licença para capacitação após 5 anos. Ou seja, não dá para você fazer um mestrado de 2 anos e já começar o doutorado. Ou você pode até começar, mas você não vai receber, isso não vai ser incorporado, né? E se tiver incompatibilidade de horário, você não vai ser liberado para isso. Então, você tem que esperar 5 anos para esse tipo de promoção, certo? De capacitação. Até 3 anos sem remuneração, licenças para assunto particular. Assunto particular, então, ó, anote aí, não tem remuneração. Lembra do Chico Rodrigues, ano passado? Foi aquele que foi pego com $30 mil na cueca, né? Aí ele se ausentou, pediu licença do Senado, ele é senador, para assuntos particulares, para dar uma calmadinha, tá? Então, assunto particular, o que é? Não te interessa, né? Não precisa declarar. Mas então, já que não me interessa, não vai ter remuneração. Fechou? A lei é implacável, não? Licença para mandato classista, ok, sem remuneração, não tem acordo, você foi eleito, você não precisa, desculpa, você saiu para fazer sua campanha sem remuneração. Tá. Aqui eu coloquei as exceções, né? O vereador, ó, se tiver compatibilidade de horário. O que ele faz? Ó, ele vai receber o salário de prefeito, vai trabalhar para receber o salário estou falando do vereador, né? Vai receber o salário de vereador, perdão, e vai e vai trabalhar para receber o salário de servidor. Vamos imaginar que você era um técnico administrativo e foi eleito vereador. Se você continuar trabalhando como servidor, você vai ter esse salário e esse salário. Nesse caso, pode acumular? Nesse caso, pode. Tá? Professor, e se não tiver compatibilidade de horário, aí você não vai trabalhar. Você vai ficar nesse mandato aqui, certo? E aí você vai optar por receber, fica facultado continuar recebendo isso. Onde eu posso receber sem trabalhar, como vereador e como prefeito, sim. Tá? O prefeito não precisa nem olhar essa questão se há compatibilidade. Ele foi eleito prefeito e pronto, é prefeito. Ele vai optar se recebe ou não o salário de servidor dele. Ok? É um benefício aí, né? Para o legislativo e executivo da cidade. Eu não concordo, nem eu, mas é lei, né? Infelizmente, a gente não faz leis. E quanto aos afastamentos, como é que eles são aqui ordenados por essa lei 8.112? Primeiro, eu posso me afastar para programas de pós-graduação. E aí eu continuo recebendo. Tá? Então, professor, quer dizer então que o sistema paga para eu continuar estudando? Paga. Não é errado, não, professor? Não, cara. Isso é a coisa mais certa que deveria existir em todas as empresas, inclusive do sistema particular. Investir na qualificação do seu profissional sem que isso atrapalhe o orçamento do próprio profissional. Isso é que deveria ter. O pessoal fala assim, mas é muita mamata no serviço público. Não, o serviço particular é que é muito opressivo, muito violento. O dinheiro que você ganha, você tem que comprar a roupa para você trabalhar, já pensou nisso? O dinheiro que você ganha, você tem que pagar o transporte para você trabalhar. O dinheiro que você ganha, você tem que devolver para que o sistema continue deixando você trabalhar. Né? Então, você precisa de um celular, e aí a empresa usa o celular, que ela comunica com você por WhatsApp, né, via e-mail, mas ela não te ajuda a comprar o celular. Está errado. É a sua empresa que está errada, não é o sistema público não, tá? Então, ó, afastamento com remuneração, tem que ser titular do cargo efetivo, então não pode estar no estágio probatório, você não pode fazer, eu fui aprovado agora, já vou fazer o mestrado para ganhar aumento. Não, só depois de 36 meses, se você se tornar efetivo, tá? Não se afastou para assuntos particulares, se você se afastou para assuntos particulares, você não pode se afastar para fazer programa de pós-graduação. Como assim? Nunca mais? Não, vamos supor que você se afastou. Por quanto tempo é o máximo para assuntos particulares? Olha só, no máximo 3 anos. Então, se você ficou afastado 1 ano, você tem que trabalhar 1 ano para poder fazer um curso de capacitação. Ou seja, o tempo que você ficou afastado, você tem que devolver em trabalho para ter autorização e ter outro afastamento. Eu fiquei afastado 3 anos. Então, você vai trabalhar 3 anos. Após esses 3 anos trabalhados, aí você pode entrar com requerimento, que é o documento que se faz oficialmente, né, para poder pedir um novo afastamento.
E depois que você fez o mestrado lá, foram quantos anos? Ah, eu consegui fazer o mestrado em 2 anos. Então, você vai trabalhar agora 2 anos e não pode pedir outro afastamento. Tá vendo? Todo o tempo que você fica afastado, por qualquer coisa, você tem que devolver em trabalho, tá? E não pode pedir outra coisa antes. Muito bem. Você pode ser cedido para outro órgão. Aí a gente chama essa cessão, a gente chama de redistribuição, lembra? Ou para exercício de cargo comissionado. Se o exercício de cargo comissionado for na mesma repartição, é remoção. Se for em repartição diferente, redistribuição. Não esqueça disso. Para estudos ou missão no exterior, aí tem que ter autorização do chefão, não é ele que regula o teto salarial lá do STF? Então tem que ter autorização dele. E só pode ficar lá no máximo 4 anos, que é o tempo do doutorado, por exemplo. Né? Então você não pode estourar, não pode pegar dependência, não pode jubilar, senão você perde. Ai, se perder, professor, o que faz? Você vai ter que ressarcir o Estado. O Estado não perde, entendeu? Muito bem. Mandato eletivo. Cuidado, é mandato. Mandado é de prisão, né? Mandato eletivo. Aqui a gente já conversou, né? Prefeito e vereador, eles têm uma certa vantagem. Eles podem facultar se recebe ou não aquele salário de servidor. No caso de prefeito, já é facultativo. No caso de vereador, tem que analisar antes se há compatibilidade de horário. Tá? Agora, se for outro cargo, federal, estadual ou distrital, não tem nada facultativo. Você não recebe o salário de servidor. Ok? Muito bem, das concessões. Quando é que você, servidor, vai poder se ausentar, né? Um dia para doar sangue. Quando ele diz que vai doar sangue, você não precisa trabalhar. Isso até no sistema particular, acho que também é assim, né? 2 dias para alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral não é que você vai servir tiro de guerra, não, né? É que você vai trabalhar nas eleições. Então, o servidor público que trabalha como mesário, ele tem direito a 2 dias de descanso. Trabalha ali no domingo, né? Então, domingo vale por 2 dias. 8 dias para casamento ou falecimento de familiares, né? Eles colocam aqui mesmo com sinônimos, né? Casamento com falecimento, né? É o mesmo benefício, porque talvez tenha o mesmo impacto na pessoa que casa, né? Brincadeira à parte, né? 8 dias para você, então, cuidar dos trâmites legais, né? Quando meu pai faleceu, a gente teve que tomar certas providências com a documentação, tive que levar minha mãe para converter a aposentadoria dele em pensão, então a gente precisa de um espaço aí para resolver essas coisas, né? 8 dias aí para o funcionário público. Observação, horário especial para estudante. Você foi aprovado agora nesse concurso e faz faculdade. O que vai acontecer? Você vai trabalhar em um período que não atrapalha a sua faculdade. Show de bola, né? Legal. E a mesma coisa se você for alguma pessoa portadora de deficiência. Vai ser respeitada também a sua condição declarada no ato da inscrição do concurso. Tempo de serviço. Tudo conta. Você virou prefeito da cidade, o tempo continua contando. Vereador, o tempo continua contando. Você foi removido para outro setor, o tempo continua contando. Você foi redistribuído para outro órgão, o tempo continua contando. Mas não há tempo fictício nem cumulativo. Tá? Então, não há tempo que vai ser inventado para você aposentar mais rápido. Se você conseguir burlar essa situação e alguém descobrir, você vai ser pego, vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar e vai ser cancelada a sua aposentadoria, certo? Então, ó, licenças contam, férias continuam contando o tempo, afastamento para estudar, né? Tá fazendo doutorado lá na Europa, vale o tempo, né? Mandatos, júris, participar, tudo vale para fins de cálculos rescisórios para aposentadoria, tá? Só não vale inventar o que não é comprovado. Regime disciplinar. Aqui, ó, tem a lei, tá aqui embaixo, né, nas descrições do vídeo, sobre o Código de Conduta do Servidor, Código de Ética. Dá uma olhadinha. Gente, eu conversando com minha esposa, que é advogada, né, além de psicóloga, ela falou assim, ó, Gustavo, tá tudo aí, porque tem que estar na lei, mas basicamente esse regime disciplinar só tem 2 coisas a fazer, né? Honestidade e bom senso. Honestidade imprescindível em qualquer coisa que você for fazer dentro da sua vida e principalmente como servidor público. Você é um representante do Estado. E bom senso é para você pensar
isso aqui está dentro do conjunto de atribuições do meu cargo? Isso aqui está dentro dos princípios legais, do artigo 37 da Constituição, né? Dentro da legalidade, lembra? Tem uma lei que também do artigo 37, ó, LIMP, são os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não estou quebrando isso aqui, ó, estou dentro da lei, pronto, acabou o problema. Então, olha só, zelo, lealdade, seguir normas, cumprir ordens, atender com presteza, levantar irregularidades, preservar o patrimônio, guardar sigilo, comportar-se moralmente, vestir-se moralmente, assiduidade, pontualidade, urbanidade e honestidade. Por que tem que estar aqui? Se é óbvio, porque estamos falando de lei. Né? Vou te dar um exemplo, para você entender por que a lei é importante. Há alguns anos atrás, você deve ter se lembrado do caso de um homem que estava dentro de um ônibus de um transporte público em São Paulo, ele se masturbou e jogou o líquido na mulher que estava sentada. Esse cara não foi preso. Qual a alegação? Não havia nenhuma tipificação desse crime no Código Penal. Como não há essa tipificação, não há como enquadrá-lo em alguma lei, porque ninguém nunca tinha feito esse crime. Então, a partir desse sujeito que ficou em liberdade, né, foi criada uma lei que agora isso não pode ser feito. Então, o segundo que fizer isso, aí já tem uma lei, ele vai ser enquadrado. Então, aqui é a mesma coisa, tem que estar tudo enquadrado na lei, para que, se você precisar de um suporte, a lei tem como ser usada para que a demanda seja resolvida. Ok? O que você não pode? Olha as proibições. Ausentar-se em comunicação, retirar documentos da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada. Esse aqui é importante. O seu superior fala, faça isso para mim. Aí você diz, não faço. Mas isso era uma obrigação do seu cargo. Isso foi uma resistência injustificada. Não tem justificativa por que você não fez isso. Agora ele pediu para você fazer um favor para ele de cunho pessoal, e você vai sair da sua repartição e vai até o centro da cidade fazer um depósito na conta bancária dele. E aí você justifica e fala, eu não posso fazer isso porque está fora da atribuição do meu cargo. Então, pode criar uma resistência? Lógico que você pode e deve, isso tem a ver com honestidade, com anticorrupção, mas ela tem que ser justificada, só isso, tá? Ó, não pode promover apreço, puxa-saquismo, desapreço, implicância, tem demais isso, nossa. Onde tem gente, tem apreço e desapreço, né? Atribuir função pública a terceiros, isso aqui é muito importante. Você fala para alguém que está ali na frente, fica aqui no meu lugar, eu vou ao banheiro e já volto. Se chega alguém, você avisa que eu estou chegando? Não. Você não pode pedir para alguém ocupar o seu lugar na repartição, né? Mesmo que seja um parente, né? Alguém de confiança, tá? Coagir subordinados. Professor, mas eu não entendi essa função pública. Tem alguns setores que já estão codificados com senhas eletrônicas, né? E aí você tem muito serviço, você passa isso aí para o seu filho vai lá, entra com a sua senha e faz o seu serviço no seu lugar. É a sua senha que está lá, é você que vai ser responsabilizado, tá? Então não pode. Coagir subordinados, nepotismo, que é empregar pessoas da família, e cuidar que tem muito nepotismo cruzado, né? Eu coloco aqui, ó, o funcionário público X, o funcionário público Y. Aí eu tenho aqui 2 cargos comissionados. O que eles vão fazer? O funcionário público Y, ele não pode contratar o cunhado, né? Se ele contratar o cunhado, é nepotismo, ele pode perder o seu cargo. O que ele faz? Ele combina com o Y, e o Y é que vai contratar o cunhado de X. E o X vai contratar a irmã do Y, ou o cunhado de Y. A gente chama de nepotismo cruzado. Para não configurar um nepotismo direto, eles cruzam. É também proibido, tá? Então, descumprir a impessoalidade, olha o link aqui, ó, impessoalidade, deixar de ser um servidor neutro e passar a agir com causa própria. Participar de gerência de empresa. Dono de empresa pode, gerente não. Por quê, professor? Porque o dono da empresa não necessariamente precisa estar presente para ela funcionar. Um gerente, ele participa do dia a dia da empresa. Então, você vai ficar na empresa e vai faltar do serviço público. Então, o gerente não pode, tá? Anota isso aqui. Esse aqui, ó, vai estar escrito uma questão assim. Posso ser dono de uma empresa e servidor ao mesmo tempo? Pode. Posso ser gerente de uma empresa e servidor ao mesmo tempo? Não pode. Beleza?
Ser procurador de alguém não pode. Um servidor público não pode ser procurador de ninguém, a não ser para entrar com pedido de aposentadoria. Aí pode. O velhinho chega para você e fala, me ajuda, não tenho condição de ir lá, machuquei a perna, vou perder o prazo. Você pode ser meu procurador? Posso. Alguém fala para você, nossa, eu vou perder minha carteira de habilitação. Eu queria que você fosse meu procurador. Não, não pode. Porque eu perco meu cargo, certo? Olha, professor, mas isso aqui é ridículo, ó. Eu não posso ser corrupto? Não, mas não precisa nem estar na lei, é óbvio. Pois é, mas tem que estar na lei. Porque senão, se eu for corrupto e não estiver na lei, ninguém pode me prender. Entendeu? Legal? Exercer atividade incompatível, vender Avon, revistinha Hermes, Natura, Boticário, né? Comercializar motos, carros dentro da repartição pública, não pode. Recusar a atualização de dados. Show? Acumular cargos é vedada para qualquer tipo de instituição pública, com exceção de cargo de professor e professor. Mas eu fui fui nomeado servidor 40 horas semanais na UFTM. E agora eu passei em outro, que é 40 horas semanais também. Dá para acumular? Não tem jeito, né? Não tem horário na semana para você trabalhar esse tanto de horas. Agora, se você foi nomeado servidor com 20 horas e aqui nomeado com 20 horas, pode acumular. Beleza, tá? Você você passou agora no curso técnico aqui e você vai ficar como professor em uma das escolas que você trabalha. Pode? Pode. Então aí você vai somar o seu salário com o salário da escola que você vai ficar. Vai ficar legal, hein? Só que você vai trabalhar demais, né? Olha aí. E se eu for funcionário da saúde, técnico em radiologia, técnico em farmácia, médico, enfermeiro, eu posso acumular cargos, né? 2, não 3, né? 2 em cada. Fechou? Então, essas são as exceções. É acumular cargo, acumula provento, acumula 13º, tudo acumulado. Responsabilidades. Você é servidor público, cometeu um erro, esse erro resultou em prejuízo para um civil, vou chamar o civil de terceiro. Então, vamos lá, você é um servidor e você cometeu um prejuízo para um terceiro, tá? Então, aqui tem um prejuízo. Um prejuízo. Quem que vai pagar isso aqui? Óbvio, rapidamente, se for configurado mesmo um erro do servidor, quem vai pagar é a União. A União vai lá e paga. E aí, ficou isso por... Não, a União, ela volta e cobra do servidor. Ela pode até dividir para você, se for um valor alto, uma coisa assim, né? Ela pode até dividir, mas aí ela vai se voltar contra você. E aí, para que você pague, ou então, se você foi envolvido numa questão que primeiro vamos fazer uma acariação, uma investigação, nós vamos ter abertos processos administrativos disciplinares na esfera civil, penal ou somente administrativa. Então, quando é que eu tenho aqui um problema administrativo? Quando você foi omisso ou quando você recebeu comissão para executar alguma coisa. Isso vai gerar um processo administrativo. Se ele for ligado a um crime, ou alguém morreu, né, recebeu propina mesmo, aí ele vai ser analisado dentro da instituição, polícia administrativa, e também na esfera penal. Se gerou prejuízo horário, também responsabilidade civil. Você pode ser punido nos 3. Você tem que ressarcir o erário, então você foi punido civilmente, você vai ser preso, vai ser punido penalmente, e você vai perder o seu cargo, punido administrativamente. O doutor Jairinho, aquele que matou o enteado de 5 anos, ele está sendo, por enquanto, punido administrativamente. Já cassaram o mandato dele. Ele não é mais vereador no Rio de Janeiro. Tá? Aí ele vai ser julgado e pode ser, então, que ele vá para a cadeia, né? E tenha que ressarcir a família. Então, ele vai ser punido nas 3, tá vendo? Aqui, ó. Se por acaso ele for absolvido na penal, que a penal é a mais pesada delas, né? Se for considerado inocente do crime, aí todos cancelam. Ele não precisa pagar o erário e ele volta com o mandato de vereador. Inclusive, vai receber como diria
ou do Rio Paraguaçu, os patrás-mente, né, do salário dele. Das penalidades, o que são penalidades? Advertências, suspensão, demissão, cassação e destituição. Cada uma por uma coisa, né? A advertência, se o seu chefe falar assim, estou te advertendo de forma oral, não vale. A advertência, para ser advertência, tem que ser de forma escrita. E ela tem a ver com aqueles pontos de avaliação da funcionalidade, da competência do servidor. Se ele chega atrasado, se ele é assíduo, se ele é proativo, lembrou? Quando é que você recebe uma suspensão? Quando você tiver duas advertências. Então, uma ADV mais uma ADV é igual a uma suspensão. Isso aqui, quando acabar o estágio probatório, é bem possível que o sujeito não aprove você, e você perde o seu cargo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se você já for efetivo, a suspensão pode ser convertida em multa. E aí a multa vai ser lá, né, todo mês descontado no seu salário, até você aprender a ser um bom funcionário. Demissão. Abre-se o PAD, né? Aí viu que você realmente foi um sujeito que não se adaptou, é corrupto, não chega na hora, tem agressividade no seu comportamento, então você vai ser demitido. Abandono de cargo. O que é abandono de cargo? É 30 dias consecutivos. Isso é abandono de cargo, beleza? Tem mais uma coisinha aqui, depois eu já te mostro. Inassiduidade habitual, ou seja, quando você falta esses 30 dias consecutivos, é uma inassiduidade habitual, ou 60 dias durante o ano, sem justificativa, de forma intermitente. Por exemplo, você faltar dia sim, dia não, 60 dias, também é passivo de demissão, tá? Ou 60 dias dentro de um ano, né? Conduta escandalosa, sujeito fofoqueiro, grita demais, né? Inibe a ação dos outros funcionários, né? Insubordinação grave, sem justificativa, ofensa física, tá tudo isso lá no Código de Ética do Servidor. Improbidade, quer dizer, se apoderar do dinheiro público, quebra de sigilo, corrupção, acumulação de cargo, exceto naqueles cargos que a gente sabe, né? Professor com professor, saúde com saúde, professor e técnico. Quando é que você tem uma cassação? Ela só serve quando você fala de aposentadoria. Se a aposentadoria foi cassada ou o servidor é reintegrado ao sistema. Tá? Destituição será efetuada quando o ocupante de cargo comissionado. Então, a destituição é para cargo comissionado. A gente não fala que quem tem cargo comissionado foi demitido, exonerado, né? A gente fala que ele foi destituído. Quando é que ele é destituído? Quando ele sofreu suspensão, né? 2 advertências, né? Ele pode ser, então, destituído do cargo. Certinho? Muito bem, então vamos lá. A advertência. Eu tomei uma advertência, imagine, em 2018. Aí passou 2019, 2020. Eu tomei a segunda advertência em 2020. Veja, dentro de um prazo de 3 anos, aqui deram só 2 anos, né? Então, num prazo menor de 3 anos, eu tenho 2 advertências, uma em 2020 e 2018, virou suspensão. Se eu fosse de cargo comissionado, já seria destituído. Ou então, se eu for servidor efetivo com plano de carreira, eu vou transformar isso em multa. Em 2017, aí tem que 2018, 2019 e 2020. Já se passaram 3 anos. Eu tomei mais uma aqui, fora do prazo. Então, essa primeira saiu dos registros. Eu fiquei só com essa. Beleza? Então, ela vai saindo do registro, ela fica ali, essa de 2021. Se eu tomar outra em 2022, eu tenho 2 advertências, já sabe, ela vai ser convertida em suspensão. Abandono. Então, vamos lá. Eu não apareci, me ligaram, né? Vieram na minha casa, não me encontraram, né? Então, eu estou desaparecido. Se somou 30 dias consecutivos, abandono de serviço, eu perco o meu cargo. Mas aí eu apareço no 31º dia e falo que fui sequestrado. Só falar, não, eu tenho que provar, vamos abrir um PAD, esse PAD vai analisar as provas, realmente você foi sequestrado, tudo certinho, você é reintegrado ao seu cargo, sem nenhum problema, tá? Porque não foi você que abandonou, foi uma causa maior, beleza? Então vamos ao bom senso.
E agora, 60 dias intermitentes. Intermitente significa não consecutivos. Então, se durante o prazo de 365 dias eu tiver 60 faltas não justificadas, porque se forem 60 faltas com licença de saúde, não é falta, não, gente, é licença, certo? Então, falta significa não justificadas. Aí sim, eu tenho também um abandono de trabalho. O que é o PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Ele é composto por uma comissão de 3 servidores que necessariamente tem que estar estável. Nenhum servidor em estágio comprobatório pode fazer parte da comissão do PAD. Inclusive, o presidente ele tem que ter algo maior que o réu. O que é maior ou igual ao réu? O cargo. Então, se você é técnico administrativo, você não vai ser julgado por um presidente que tenha um cargo que está no nível de classificação menor, A, B, C ou D, só para quem é do nível E. E em grau de escolaridade, se você tem mestrado, o presidente também tem que ter mestrado ou doutorado, tá? Muito bem. E as fases? A instauração do processo, em que vão analisar as provas, ouvir os testemunhos, o inquérito, que eles vão estudar esse material colhido, e o julgamento. Esse julgamento, ele pode ser feito em até 60 dias, ou, toda vez que falam em prorrogar, é o mesmo prazo, tá? Se parecer de 60 a 60, se for 120 a 120, se for 2 anos a 2 anos, sempre igual ao mesmo prazo. O inquérito, que é essa parte de análise, né, a gente chama de ritos, são as tomadas dos depoimentos e coleta de provas, que tem, obviamente, né, o servidor direito à ampla defesa. Ele pode aparecer com o advogado, ele mesmo pode fazer a sua defesa sem nenhum problema. Bom, vamos imaginar que houve um julgamento, né? Esse julgamento, ele acatará a decisão do relatório da comissão. Então, se a comissão determinou um veredito X, dificilmente o presidente da comissão vai alterar isso. Não precisava da comissão, você concorda? Vamos supor que depois de terminado o processo, você que era réu achou novas provas. Você pode reabrir? Pode reabrir em até 60 dias. Senão, daqui 10, 15 anos... Não, tem um prazo, 60 dias. Eles vão analisar novamente, passar pelos mesmos ritos. Se o processo foi aceito, beleza, então se as provas forem aceitas, o processo vai ser nulo, o servidor vai ser reintegrado. Se o processo for negado, a pena da primeira versão desse inquérito será mantida. Não haverá aumento da pena. Tá? Então, toda vez que entrar com recurso, pode ter uma pena diminuída, se tiver êxito, mas nunca aumentada. Seguridade social, não é aposentadoria, né? Seguridade é quando você recebe para alguma situação de auxílio, para garantia da manutenção da sua vida, do seu bem-estar, dos seus familiares. Então, essa Seguridade Social é uma espécie de seguro de vida mesmo, vai cobrir mesmo os riscos do servidor da sua família. Não possui o programa de Seguridade Social, o servidor estiver afastado. Então, você está lá afastado por assuntos pessoais, sem remuneração. E você caiu quando foi trocar a lâmpada da sua casa. Eu vou entrar agora para receber a Seguridade Social e tal. Não, você não vai receber, não, porque você não estava aí em trabalho. Só quem está trabalhando que vai receber Seguridade Social. Né? Ela serve para quê? Para garantir a subsistência na velhice, na doença, no acidente, no falecimento, na reclusão. Professor, até na prisão, claro. Se você foi condenado penalmente, né, você vai para a cadeia. No momento que você vai para a cadeia, a família vai receber o seu salário, que não vai ser integral, vai ser 2/3, 66% do seu salário a família recebe. Ela tem que continuar vivendo, comendo, concorda? Depois do julgamento feito, se você for condenado, esse salário baixa para metade. A família recebe. Né? Então, até nisso o governo pensa, porque se não recebesse, mas isso é injusto. Cara, você vai ter um outro problema, né? Imagina, né? Já está lá na cadeia, está pagando o seu débito com a sociedade. E a família vai passar fome aqui? É complicadíssimo isso, né? Apesar de muitos não concordarem, isso é muito importante aí para a sobrevida da família. Proteção maternidade, então tem gratificações para maternidade e para paternidade, e tem assistência à saúde, odontológica, psicológica e física. Benefícios agora. Aposentadoria.
Eu estou passando rápido, mas você pode parar, voltar, só para a aula não ficar muito extensa. Bom, a aposentadoria, ela acontecerá por invalidez, o funcionário, depois de analisado por uma junta médica do governo, né? Ele, se for aposentado por invalidez, ele vai ter remuneração integral. Compulsoriamente significa que você, com 60 anos, já pode aposentar, mas você vai ter uma remuneração proporcional. Se você quiser uma remuneração total, aí você vai ter que ficar um pouquinho a mais, né? 70 anos. No entanto, se for professor, sempre 5 anos menos. Então, professor aqui, 5 anos menos. Agora, o Michel Temer mudou a lei, né? Você sabe que isso aqui não vai acontecer. Você não vai aposentar, seus filhos estão muito menos. Se brincar, quando eles forem trabalhar, nem carteira de trabalho vai existir, né? Como que a gente faz? Eu respondo a questão de acordo com o que a vida é ou de acordo com o que a lei está pedindo? De acordo com essa lei 8.112. Não importa o que aconteça na vida, na realidade do seu trabalho, o que acontece é que a questão vai ser elaborada de acordo com a lei, para ser corrigida com algo que pode ser demonstrado correto ou incorreto, tá? Auxílio natalidade. Nasceu um filho, você tem um presente, a menor remuneração do órgão que você trabalha. Vamos supor que no órgão que você trabalha, a menor remuneração é de R$ 2.000, você recebe R$ 2.000. Ah, mas o filho nasceu com microcefalia e morreu meia hora depois do parto. Olha, além da nossa comoção, né, você continua recebendo esse valor como uma espécie de incentivo mesmo do governo à ideia de valorização da vida, tá? E se você tiver parto de gêmeos, trigêmeos, parto mútuo... Ai, meu Deus. Aqui foi tão difícil um só que eu fiquei imaginando gêmeos, né? Você vai receber 2.000, que é a menor remuneração, mais 50%, certo? Salário família, 1 por dependente. Então, se você teve agora 2 filhos, você vai receber, então, 2 salários aqui, né? Licença para tratar da saúde, quando perícia médica te autorizar. E essa perícia médica só vai ser exigida se a sua licença tiver mais de 15 dias. Por exemplo, se você vai tratar da saúde, significa que você vai fazer um tratamento dentário. Você vai num dia, no outro você está liberado, então não precisa de perícia médica. Agora vai fazer uma cirurgia da coluna, né? Então a perícia médica vai entrar aí. Okay? Por que tem que entrar além do médico que vai fazer sua cirurgia? Para evitar fraude, né, gente? Tive um primo que ele tentou provar o tempo todo que ele tinha problema no joelho, para ele se aposentar, né? Então, aí a junta médica é para isso mesmo, para evitar fraude. Ele não tinha problema no joelho. Queria se aposentar com 25 anos, vê se pode. Licença gestante, né? De quanto? 120 dias. Eu acho isso aqui um país que dá 120 dias para uma mãe cuidar de um filho, ele é muito cruel, né? Com 120 dias a criança não é autônoma, não fala que está com sede, com fome, né? Nossa, é muito pouco, né? Mas enfim, é o que está na lei, né? Então, 120 dias. Se o feto nascer sem vida ou acontecer um aborto, a gente fala acontecer porque tem que ser espontâneo, né? Porque o aborto provocado é crime, né, gente? E se for descoberto que foi um aborto provocado? Aí você vai responder criminalmente por isso, tá? Se for adoção, você tem direito a 5 dias. Para alimentação, 1 hora fragmentada no dia. Então, se o seu bebê mama 4 vezes ao dia, você pega 1 hora, então você tem ali 15 minutos para dar de mamar, né? A pessoa pode levar o seu filho lá, você se ausenta 15 minutos, dá mamar e volta ao seu trabalho, né? Por isso que eu falo que 120 dias é muito pouco, né, gente? Deveria ser depois, sei lá, de 6 meses, que 6 meses a criança já pode parar de mamar e pode se alimentar, né? Quer dizer, é muito mais difícil ter alguém que... Quem é que vai cuidar dessa criança para levar para a mamãe amamentar? Né? Ou se a mamãe tiver que sair lá da repartição e ir para a creche onde está a criança, ela demora mais de 15 minutos só para se deslocar, né? Sabe? Então, muito bem, né? Difícil. Mas vamos lá, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando, vai ficando bom. Agora vamos falar da licença, né? Licença por acidente de serviço. Acidente de serviço, 10 dias prorrogáveis. Quem é que vai determinar se tem que prorrogar? A junta médica. Né? Licença por acidente de serviço integral, se for no momento do serviço. Né? Então, se eu tiver no final de semana andando de moto, me machuquei, eu tenho licença por 10 dias. Mas se eu tiver no ambiente de serviço, cair, escorregar e quebrar a perna, aí eu vou ter uma licença integral e com os vencimentos integrais também, tá?
Inclusive, se for no momento de trabalho, eu vou ter ajuda para as despesas, né? Inclusive, eu comprar remédio, né? E tudo. Pensão. Pensão por morte do servidor. Aqui a gente já sabe o que é família, qualquer pessoa que vive sob as custas do servidor. Qualquer mesmo, né? Independentes, a mesma coisa, tá? Só não recebe a pensão quando você provocar a morte do servidor. Você que é dependente provocar a morte do servidor. Por exemplo, a deputada Flor de Lis está sendo acusada de ter ela promovido a morte, né, calculado, projetado a morte do marido, que era pastor. Então, se ele deixou alguma pensão, ela não vai receber. Os filhos, sim, ela não, tá? Então, você não pode ser como a Flor de Lis, calcular. Isso até em seguro de vida, né? Seguro de vida no sistema particular. Se você é beneficiário e você promove a morte para receber, você não recebe, né? Essa pensão, ela vai se tornar vitalícia para quem tem mais de 44 anos. Então, você tem ali seus 44 anos de idade, o seu esposo ou esposa são servidores, ele veio a falecer. Então, você vai receber sempre esse valor aqui, né? Agora, se você tiver menos de 44 anos, ela vai ser temporária, ela vai ser no máximo 5 anos. Se você tiver aí 40 anos de idade, ela vai durar até os 45, que é o tempo de você se capacitar, né, para o mercado de trabalho. Para não estourar a previdência, inclusive. Então, tem direito ao auxílio funeral. Esse auxílio funeral, o servidor morreu, ele não, né? A família vai ter direito a 1 mês de salário dele provento, lembra que é o salário dele sem vantagens, né? Sem vantagem, em até 48 horas. Se ele morreu no exterior, a União paga o transporte para cá. Olha o que eu te falei, o auxílio reclusão, vai ser pago à família, 2/3 no momento da reclusão, né? E se você ficar ali preso 1, 2 meses, a família vai receber esses 2/3 como fonte de renda, né, para a sobrevivência dela. Foi sentenciado, condenado e agora vai cumprir sua pena na prisão, esse salário baixa para metade. Quando você sair, né, se você puder ser reintegrado ao sistema, ele volta ao normal, ok? Assistência à saúde. Assistência à saúde também é um benefício. O que é saúde? Vários níveis, nível médico, saúde hospitalar, saúde odontológica, psicológica, farmacêutica, tanto pelo SUS ou por convênio. Então, se você precisa fazer um tratamento que o SUS não tem, né, a União ela faz um convênio para que você tenha acesso a ela. Disposições finais, né? Para a gente terminar a nossa aula, não podemos esquecer que dia 28 de outubro, dia do servidor, feriado para você descansar, né? E você pode se associar livremente a um sindicato. Por quê? Porque estamos numa democracia. Beleza? É isso, moçada, né? Espero que tenham gostado dessa lei, espero que ela ajude. Aqui embaixo tem mais para você. Peço também para você compartilhar, para você dar o seu like, o seu comentário. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Amanhã sai a da Anastasio da Pimenta, né, docência no ensino superior. Beleza? Beijinho para todo mundo aí.